Olá, olá! Hoje vamos falar um bocadinho sobre as nossas cartas baralho. Elas vêm com o mesmo símbolo no tabuleiro, portanto, sempre que no tabuleiro, na tua fase regular, o teu peão calhar na casa baralho, é uma destas cartas que tu tens que tirar, ok? E elas são divididas da seguinte forma: as cartas de bónus, portanto, alguma recompensa quando tu tiras destas cartas de bónus, portanto, por exemplo, recebe 2 habilidades e outras. As cartas de categoria escolha, quando sai uma carta de categoria escolha, obrigatoriamente tens que escolher uma ou outra das opções, o que vai influenciar o jogo, como por exemplo, proíbe um jogador de ir à fase final, logo no meio da época, imagina estás no meio da época, e proíbes logo um jogador, ou então escolhe 2 para avançarem para a fase final. Logo 2, sabendo que no máximo só 4 é que podem estar na fase final. Portanto, uma escolha interessante. Depois, explosivas. Como o próprio nome do jogo, da carta indica, carta explosiva é uma carta que, se sair, pode baralhar por completo o nosso jogo, a jornada. Temos aqui uma, por exemplo, que ganha 50 pontos, ou todos perdem metade dos pontos já conquistados. Portanto, também uma carta que tem o dom de mexer com o jogo. Novas regras. Cartas de nova regra. As cartas de nova regra é importante. Elas só podem ser ativas uma por época, ok? Imaginem que vocês no baralho retiram uma carta nova regra e passado 2, 3 voltas, ainda na mesma época, tiram outra carta nova regra. Não é permitida, ok? Portanto, só uma carta nova regra pode estar aplicada naquela época. O que é que isto significa? Por exemplo, esta época vão ser 2 voltas ao tabuleiro, é a nova regra. Vocês vão colocar e realizar 2 voltas na fase regular. Portanto, quando chegar à última casa, à casa dos títulos, vocês não os disputam, voltam a começar como se fosse um círculo, ok? Mas esta fica lá presente, fica ativa para o resto da época. Imaginem que sai valor mínimo de vitória contra o NPC é de 8 ou mais. Esta carta não pode entrar. Só na próxima época, quando esta carta bloquear ou terminar, é que podes voltar a sortear uma nova regra, ok? Se ela sair do baralho. Portanto, sempre em atenção que as cartas nova regra, só uma pode estar ativa por época. Cartas eventos. As cartas eventos é uma decisão do momento de jogo, ok? Algo que tu vais escolher para acontecer naquele momento. Escolher não, imagina. Um jogador à tua escolha recebe 2 vitórias. Portanto, o evento aqui é tu proporcionares 2 vitórias a um jogador. Portanto, tem aqui eventos em que pode ser direto para um adversário ou então recupera todas as tuas habilidades. Lembrem-se aquele momento do leilão que eu disse que havia cartas que poderiam recuperar as habilidades que foram investidas na contratação da vossa carta, do vosso clube. Aqui, por exemplo, podem recuperá-las todas e estarem disponíveis para a época. Também uma fase importante. Agora, cartas de estratégia e cartas de proteção. Estas cartas de estratégia e de proteção é fundamental para o jogo, ok? Mas tem uma regra importante. Elas só podem estar uma na nossa mão. Portanto, só pode ser uma carta de estratégia ou uma carta de proteção na tua mão, ok? Quando diz aqui armazena, onde dizem aqui em cima, armazena, significa que só podes ter uma em mão, independentemente dela ser de estratégia ou de proteção. Quando tu retiras uma carta, imagina esta, e diz assim, elimina um total de 10 habilidades de qualquer jogador para o resto da época. Portanto, os jogadores que estiverem na mesa, tu podes eliminar uma soma de 10 habilidades. Podes usá-la quando quiseres, portanto, tu armazenas virada para baixo, uma carta que os outros jogadores não interessam saber, ou tu não deverias mostrar. Portanto, ela está virada para baixo. Mas, tu sai-te uma outra carta do armazena. Por exemplo, neste momento tens uma carta virada para baixo e agora saiu-te uma carta de proteção, recupera todas as tuas habilidades. Esta carta de proteção pode estar virada para baixo, passar épocas e épocas com ela, mas uma coisa importante, tu não podes ter 2 em mão. Se não aplicaste esta, mas preferes esta carta aqui é eliminada. Não é aplicada e depois tu ficas com esta. Não. Se tens esta em mão, mas preferes esta, elimina e fica com esta. Ok? Se porventura, na jogada anterior, tu aplicaste esta e depois saiu-te esta, tudo bem. Armazenas e elas são válidas o jogo todo, as 8 épocas. Se ficares com ela e depois quando sentires que é útil utilizar, utiliza. Utilizando, vai para fora do baralho. Ok? Portanto, estas são as nossas categorias de carta, vamos aqui pô-las outra vez: a proteção, a estratégia, o evento, a nova regra, a explosiva, a escolha e o de bónus. Portanto, o que não falta são momentos interessantes no jogo para tornar aqui um jogo estratégico, em que a sorte fica menos dependente e a estratégia fica muito mais saborosa para quem gosta de jogos de estratégia.
Portanto, este é o nível de cartas. Uma última dica, mas provavelmente tu já fazes, se gostas de jogos de tabuleiro. Sempre que uma carta é retirada, tu colocas-la do lado do tabuleiro para não se voltar a repetir, ok? E quando todas as cartas, as 35 cartas, forem eliminadas, que por norma também num jogo que é fluido e rápido e tem outras coisas além das cartas, muitos mais duelos além das cartas, treinos, habilidades, aplicação dessas habilidades. Portanto, as cartas podem nem saírem todas, mas se saírem todas durante estas 8 épocas, já sabes, vais colocando-as de lado, quando todas estiverem terminado, voltas a baralhar e voltas a colocar no sítio para recomeçarem a retirar as cartas. Combinado? Estas são as nossas cartas de baralho, muito simples. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem os nossos vídeos de explicação de YouTube e estamos juntos, estamos presentes. É Sântia.